Bom, boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fabi Correia. Deixa aqui o meu Insta, que é o Fabi Essential Oils BR, e o meu site, fabicorreia.com.br. Hoje a gente vai falar sobre óleos aterradores. É a nossa classe semanal e hoje a gente vai falar sobre óleos aterradores, que são óleos que trazem para a gente segurança, ficam os nossos pés no chão. E aí eu trouxe alguns exemplos, porque às vezes a gente não tem a gente vê uma receitinha, a gente vê uma sinergia que precisa de um óleo aterrador. A gente está passando por alguma situação que um óleo aterrador poderia ajudar a gente, e às vezes a gente fica com um nome, dois nomes na cabeça, que a gente fala, ah, meu Deus, não tenho, mas a gente muitas vezes tem recursos em casa e a gente não sabe que a gente pode utilizar. Porque os óleos essenciais, eles têm propriedades semelhantes em alguns casos, e a gente pode se beneficiar, às vezes, do que está ali do nosso lado, e a gente não sabe, tá? Eu só vou perguntar antes, tem alguém que nunca tenha visto essa parte dos soluções naturais, que a gente precise passar pelo básico do que são os óleos naturais, para a gente ter uma vida saudável e independente? Eu vou dar um minutinho para vocês responderem, só para eu saber se eu passo mais rápido ou mais devagar por isso. Ok, então parece que hoje nós não temos ninguém que esteja com a gente pela primeira vez. Primeira vez que isso acontece, é inédito, mas bacana. Vamos lá, todo mundo sabe então que os óleos essenciais eles são uma abordagem natural que vão então na causa raiz do problema. A gente está sempre buscando a causa raiz. Então, se a nossa ansiedade está ligada, por exemplo, com algum medo que a gente tem, a gente vai buscar óleos essenciais que, obviamente, cuidem da nossa ansiedade, que cuidam desse medo, para que está gerando aí a nossa ansiedade. Então, por isso a gente tem que se perguntar o que está gerando o nosso desconforto. Porque os óleos essenciais funcionam mesmo, né? Como a gente sabe, eles são naturais, eficientes e seguros. São compostos naturais aromáticos extraídos e destilados das plantas para benefícios de bem-estar. Eles são versáteis, né? E têm muitas habilidades complexas e muitas vezes óleos diferentes têm propriedades semelhantes. E no caso dos óleos essenciais da terra, é sempre bom a gente lembrar do CPTG, que é o nosso certificado de qualidade e padrão de pureza. Isso é muito importante, gente. Eu quero só fazer uma pausa aqui, porque a gente ouve algumas pessoas tentando denegrir o CPTG, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Algumas pessoas dizem que é um nome que não diz muita coisa, porque afinal de contas ele foi inventado pela Doterra. É verdade, ele foi inventado pela Doterra. No entanto, a Doterra inventou o CPTG, criou o CPTG, porque não existe um ISO 9000 da aromaterapia, dos óleos essenciais. Então, não tem nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de entidade de classe fiscalizando o que é que tem nos vidrinhos de óleos essenciais que são vendidos. Então, a Doterra criou este padrão para que a gente tenha certeza de que o que a gente recebe está de acordo com o que deveria ser, né? Que tem todos aqueles elementos químicos, todos aqueles compostos que vão trazer para a gente as propriedades terapêuticas que eles estão se oferecendo, né? A pureza é garantida, livre de agentes de enchimento, de contaminantes que possam ser prejudiciais da nossa saúde. São os óleos mais testados do mercado, então os mais confiáveis, certo? A gente sabe muito bem dos benefícios dos óleos essenciais para a nossa saúde, né? Para a pele, para a digestão, para o sistema nervoso, para o sistema respiratório, para questões emocionais. Tudo isso os óleos essenciais podem ajudar o nosso dia a dia. E a gente pode usar aromaticamente, topicamente, ou, no caso dos óleos da Doterra, que são CPTG, por ingestão também. Quando a gente está falando de óleos aterradores, a gente vai falar muito de uso aromático e tópico. Não vamos dar tanta ênfase na ingestão neste caso, ok? Lembrando que a gente tem que levar um estilo de vida saudável,
se alimentando corretamente, se exercitando sempre que possível, né? Tentando administrar aí o cansaço, o estresse, reduzir o acúmulo de tóxico no nosso organismo, cuidar sempre ter sempre cuidados pessoais conscientes, proativos, para que a gente sinta um bem-estar, para que a gente melhore a nossa saúde de forma gradativa, mas constante. E aí é colocar no nosso dia a dia mesmo, para a gente viver bem com hábitos diários. Usando o nosso difusor, a gente pode colocar, quase todos os óleos fazem sentido a gente colocar no difusor, desde que a gente saiba o que a gente está buscando, se é foco, se é ficar mais alerta, se é cuidar das nossas emoções, para a gente se acalmar, para ficar mais tranquilo, para ter um sono melhor. Enfim, até mesmo no momento de meditação, e a gente pode tudo isso usando os óleos essenciais nas nossas rotinas. E a gente tem aí vários óleos essenciais que podem ajudar a gente de diversas formas, e tendo que sempre usar de forma segura, evitar sensibilidade. Quando a gente dilui os óleos essenciais, a gente melhora a absorção. Lembrando que orégano, cássia, tomilho, canela, pimenta do reino e cravo sempre devem ser diluídos, porque eles são óleos quentes e que vão agredir qualquer pele, as sensíveis então mais ainda. Mas vamos aos óleos aterradores, né? Aterrar significa estabilizar, conectar. Então, se a gente está se aterrando com a mãe terra, a gente fica fisicamente aterrado. Se a gente aterra nossos pensamentos e emoções, a gente está emocionalmente aterrado. No nosso espírito, a gente pode estar espiritualmente aterrado. Os óleos que vêm de raízes normalmente trazem essa ancoragem vibracional, né? O que a raiz faz pela planta? Ela finca as raízes dela no solo para que ela não balance, não caia e ao sabor do vento. Então, quando a gente está mais aterrado, quando vibracionalmente falando, quando a gente está com os nossos pés fincados, as nossas raízes fincadas no chão, a gente consegue, então, não se abalar tanto com o que está acontecendo ao nosso redor. Os óleos que vêm da casca trazem ancoragem emocional. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um cedro, de uma copaíba, de um frankincense, eles ajudam a gente nessa aterragem emocional. Bom, a gente tem aí alguns óleos que vêm das raízes para trazer aquela ancoragem vibracional que eu falei, né? O vetiver, que é o mais aterrador dos óleos essenciais, ele ajuda a gente a olhar a nossa própria realidade. Então, quando a gente usa o vetiver, a gente respira, para, pensa, analisa a situação para então depois a gente agir. Então, ele é muito indicado para trabalhar as nossas questões emocionais profundas. É um óleo muito indicado quando a gente está falando de déficit de atenção, quando a gente está falando de crianças, algumas crianças autistas, dependendo do perfil da criança autista, o vetiver pode ajudar muito nessa ancoragem na criança poder, na criança não, na pessoa, né? Poder respirar, parar, pensar e analisar aquela situação, trazer ela para o hoje, né? Trazer ela presente para que ela consiga entender a situação em que ela está inserida. Já o gengibre, ele não deixa de ser um óleo aterrador, mas ele traz vitalidade para a gente concretizar. Então, o gengibre para de fantasiar e de se vitimizar e age, né? Age onde você precisa agir. Então, é muito comum na aromaterapia a gente, por exemplo, usar o primeiro vetiver para que a gente analise, e uma vez analisado, e uma vez a gente sabendo onde que a gente tem que atuar, a gente usa o gengibre para concretizar, né? Ele é muito bom para estimular o nosso chakra sacral e ajudar nos nossos relacionamentos interpessoais, por conta dessa questão da vitimização. Quando a gente se vitimiza, a gente sempre entra em conflito com os nossos relacionamentos, né? Porque, afinal de contas, eu sou sempre a vítima, a culpa é sempre do outro, e eu não tenho nem a capacidade de me autoanalisar para a gente poder ter um relacionamento mais harmônico, porque, afinal de contas,
né? Pessoas diferentes estão sempre precisando ajustar alguma coisa em seu relacionamento, em ambos os lados, para que para que aquilo fique mais harmônico e a relação possa acontecer, possa fluir melhor. O cedro, né? Falando agora de óleos que vêm da casca, o cedro traz uma aproximação com o paterno, então ele traz um sentimento de segurança, ele propicia sentimento de proteção, empodera. O cedro é muito bom para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em dizer não, sabe? As pessoas que se sentem muito mal consigo mesmas e quase que se penalizam porque elas não conseguem dizer não para o outro, e com isso elas vão só acumulando funções, e com isso elas vão só permitindo que, por exemplo, os filhos façam alguma coisa porque não conseguem dizer não para os filhos. Como traz essa aproximação com o paterno, com essa figura mais masculina, mais forte, mais empoderada, a gente começa a sentir segurança para que a gente possa agir dessa forma, para que a gente possa se impor um pouco mais, né? E com isso ele trabalha a ansiedade. Eu consigo refletir antes de agir, mas ao mesmo tempo eu consigo agir com esse empoderamento que eu sinto, com essa segurança que eu assumo para mim, né? A gente tem a canela, que faz o contrário, né? Quer dizer, não é exatamente o contrário, mas que traz essa aproximação com o materno. Um outro óleo que traz a aproximação com o materno, que não é exatamente aterrador, mas ele traz esse aconchego, esse carinho materno, é o lemongrass. A canela é bom para quem repudia a sua forma física, está precisando de carinho, de afeto, para quem precisa nutrir seu valor interno, seu potencial. É aquele colo de mãe. O canela é muito bom quando a gente está falando de alguém que tem questões com a mãe, questões com o materno, né? E às vezes isso traz para a gente no nosso subconsciente uma série de questões que vão se refletindo na nossa forma de agir. Então a canela faz essa aproximação para que a gente tenha a segurança do materno, para que a gente possa entender o nosso valor interno, o nosso potencial. Já o sândalo, ele reconecta a gente com o nosso lado espiritual. O sândalo era muito usado, por exemplo, por monges, quando eles estavam logo antes de se entregar à devoção, logo antes de se entregar para o espiritual, eles usavam o sândalo no seu momento de meditação. Ele ajuda a combater o materialismo, integrando corpo e mente, e ajuda a relaxar mentes muito agitadas, né? O que leva às vezes a dores de cabeça, problemas de sono e exaustão. Então o sândalo, ele é um óleo muito especial, é interessante porque no físico ele é um óleo que trabalha uma baixa, por exemplo, de testosterona, que é algo que deixa a gente muito seguro, né? Mas, ao mesmo tempo, no vibracional, no emocional, ele ajuda a gente a se livrar um pouco dessa questão do materialismo. Então, pessoas muito apegadas, pessoas com essa crença de escassez muito forte, vão ser beneficiadas com o uso do sândalo. E é um óleo muito bom, então, quando a gente vai fazer uma prática de meditação, uma prática de yoga, para a gente poder integrar corpo e mente, né? Também é um óleo que a gente pode utilizar à noite, quando a gente tem um perfil de mente muito agitada, né? Aqui em casa, por exemplo, eu vivo isso com o meu marido, que tem muitas dores de cabeça por conta de tudo que ele somatiza na mente dele, que é muito agitado, e isso traz problema de sono, e ele fica muito cansado, ele fica exaurido, muitas vezes, do que está ali acontecendo na cabeça dele, e eu sinto que o sândalo consegue dar essa baixada de bola. Muitas vezes eu misturo o sândalo com o cedro, por exemplo, né, e acrescento aí uma lavanda ou uma manjerona, que a manjerona é um óleo super calmante, né, para poder dar aquela baixada de bola e ele conseguir ter uma boa noite de sono. Óleos que vêm da resina. O copaíba ajuda a sair da estagnação. Então, aquela pessoa que está ali trancada, que não sabe o que faz, que não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, ela precisa de copaíba. Então, ela é boa para quem depende dos outros para agir, né? Ajuda a distinguir o que é bom e o que é importante para nós. Porque às vezes, às vezes a gente pode aliar, por exemplo, o copaíba ao cedro. Por quê? Muitas vezes a gente não sai do lugar porque a gente não quer dizer não
para determinada situação, para determinada pessoa, né? A gente sente que aquilo ali não é muito bom para a gente, mas ao mesmo tempo a gente não consegue dizer não, e aí a gente fica estagnado e fica parado daquela situação e não sai do lugar. Então você alia um copaíba com um cedro. Ali o copaíba com cedro e usa ele aromaticamente, passa em você, passa nos pulsos, passa na nuca, passa aqui atrás da orelha. Deixa que aquilo ali se conecte, respire profundamente, pense, mentalize que você consegue sair dessa situação, que você consegue externalizar aquilo que é bom e importante para você. Mesmo que isso signifique dizer um não para o outro, isso é muito importante para a gente, né? O olíbano traz a conexão com a nossa verdade espiritual. Então, aquela pessoa que às vezes está perdida, está tentando se encontrar, né? Está num momento de transição, de mudança, isso acontece muito, tem acontecido muito hoje com a gente revendo, às vezes, as nossas prioridades, revendo aí os nossos conceitos em função de tudo que está acontecendo, das informações que a gente tem acesso. O olíbano ajuda a gente a trazer essa conexão com a nossa verdade espiritual. Ele traz proteção contra a influência das energias das outras pessoas. Então, o olíbano é muito bom, por exemplo, para quem é aromaterapeuta, se proteger da energia das pessoas que está atendendo. Não só aromaterapeuta, qualquer terapeuta, né, que está em contato com a energia das outras pessoas, o olíbano vai trazer essa proteção espiritual. Ele vai resgatar o poder pessoal e trazer clarividência para a gente superar o medo de desconhecido. Então, você vê que quando a gente vai conhecendo um pouco mais dos olhos, a gente vai pensando até numa sequência para que a gente consiga sair de determinada situação, né? Se a gente está estagnado, se a gente não sabe o que a gente quer, a gente pode usar um olíbano para trazer, para a gente se conectar com a nossa verdade espiritual. A gente pode trazer um vetiver para a gente conseguir parar, pensar, né? E uma vez que a gente saiba disso, a gente pode usar um cedro para a gente ajudar, para nos ajudar a dizer não para determinada situação que está acontecendo na nossa vida. O copaíba para ajudar a sair da estagnação, junto com uma canela que vai dar o gengibre, desculpa, que vai dar um impulso para a gente sair dali, né? Vocês vejam que a gente pode ir aliando os óleos essenciais para a gente conseguir determinado resultado de forma mais global, de forma mais holística, né? E a mirra traz a conexão com a Mãe Terra, então ela ajuda quando a gente está descrente, quando a gente se sente alienado, distante ou inseguro no mundo. Então, aquela coisa assim de, eu não acredito mais que vai dar certo, eu não acredito que eu sou capaz, eu não acredito que eu consiga sair desse momento que eu estou me sentindo presa a ele. A mirra ajuda a gente nesse sentimento de descrença, né? É bom para quem pensa demais ou tem pensamentos muito dispersos. Então, se a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, que ela tem dificuldade de focar, dificuldade de parar e focar em alguma coisa, a mirra eventualmente pode ajudar bastante. Alguns outros óleos que são considerados aterradores, apesar deles não serem nem de raiz, nem de resina e nem de casca de árvore, são o bergamota, porque ele ajuda a gente a se conectar com a nossa essência, entendendo o que nos representa e nos deixando em paz e esperançosos. Então, eu posso usar um bergamota, por exemplo, com uma mirra, né? Quando a pessoa está precisando disso, para ela acreditar nela mesma e com isso ela dá o próximo passo, ela sair daquela situação em que ela está exposta, em que ela está se sentindo envolvida e tragada. O bergamota, gente, ele é excelente, por exemplo, para adolescentes que estão se redescobrindo, passando por esse momento em que eu não sou mais criança e ainda não sou adulto, quem sou eu? O bergamota conecta com essa essência para que o adolescente consiga descobrir quem ele é, né? O patchouli, para aqueles que buscam estar em paz com o seu corpo físico, existem vários estudos que mostram, independente de idade, mas mostram que muitas vezes a gente não se vê como a gente realmente é. Teve uma propaganda, uma publicidade que foi feita, eu acho que foi feita pela Dove. Eu acho que foi feita pela Dove. E eram várias crianças com suas respectivas mães. Eles tiravam uma foto
e depois eles pegavam essa foto e mexiam nela e deixaram a foto um pouquinho mais cheinha e um pouquinho mais magrinha, né? E aí mostravam 5 fotos para cada uma delas depois e perguntavam: qual você acha que você é? Todas achavam que era mais gordinha do que realmente era. Como você gostaria de ser? Todas achavam que devia ser mais magra do que era. Então, olha como que a gente não consegue se enxergar como a gente realmente é no nosso corpo físico e como a gente está sempre atrelado a um padrão de beleza, né? E buscando alguma coisa que a gente não tem, pelo menos não ainda. Mas o importante é que, mesmo se ela fosse mais magra, ela estaria se vendo mais gorda, porque isso é como a gente se vê. Não está em paz com o seu corpo físico. E independente do quanto a gente vista, do quanto, né? Independente disso, independente se a gente tem um nariz maior ou menor, nós somos nós, e a nossa beleza está dentro da gente. Na medida em que a gente está em paz com a gente mesmo, tudo melhora. Eventualmente até o corpo físico melhora, porque muitas vezes a gente está atrelado à comida, a gente está comendo demais para compensar algo que a gente está buscando e que a gente nunca vai achar se a gente não estiver conectado com a gente mesmo, né? Gerânio para workaholics, ansiosos e perfeccionistas é muito bom. Laranja para trazer mais alegria e leveza para os pensamentos rígidos e baixo astral. Então, laranja, inclusive, é muito bom para tirar da depressão. É um óleo de abundância solar. Ele traz o sol para dentro da gente, né? A energia solar para dentro da gente. O cipreste para a gente aceitar, ajudar a aceitar o fluxo da vida, virar páginas. Gente, aconteceu alguma coisa, vamos virar página. A gente não tem que ficar remoendo o que aconteceu no passado. Seja o que tiver que acontecer, ficou no passado. A gente tem que viver o presente, a gente tem que fazer o presente para as nossas vidas valer a pena, né? E o melaleuca para limpeza energética, limpeza de pensamentos, ajudando quem se encontra em relacionamentos dependentes, isso é muito importante. E aí você alia, por exemplo, o melaleuca a um cedro, para que a gente consiga dizer não para aquele relacionamento que estiver fazendo mal a gente, né? A gente aliar com um olíbano para a gente entender a nossa verdade interior. Será que é isso mesmo que eu quero? E assim por diante. Então, eu trouxe aqui também sinergias maravilhosas que a gente tem na da Terra, né? Quis não só trazer os óleos simples, mas também as nossas sinergias. A gente tem o Balance, que vocês sabem que é um dos meus prediletos, que é o nosso blend aterrador. E ele ajuda, sim, pessoas hiperativas a manterem o foco, a alcançar seus objetivos. Ele torna a gente mais tolerante. Para mim, é o óleo da humanidade. Eu sempre falo isso, acho que devia ser borrifado em todos os céus, porque eu acho que a gente está num momento muito estressado, muito ansioso, as pessoas estão muito pouco tolerantes, e isso acaba gerando inimizades e gerando rusgas onde não precisaria, né? O Immortelle, que está vindo, está chegando aqui no Brasil, em breve, deve estar chegando aí a qualquer momento, já está até na nossa lista de preços com o nome de Salubelle. Ele é um blend de antidade, mas ele é muito bom para outras coisas também, para meditação, porque ele contém frankincense, mirra e sândalo, além do óleo de rosas, que é o óleo de maior vibração que há. Então, ele é um óleo muito especial, muito mesmo. Ele ajuda, inclusive, pessoas com Alzheimer e Parkinson, por conta dos componentes que existem nele. Então, é um óleo que ele é vendido como um blend de antidade, mas que ele é poderosíssimo, tá? Um blend, né? E a gente tem aí o Whisper, que é o blend da mulher, que eu amo, tá na minha misturinha, que eu uso todos os dias. Eu acho ele delicioso. E ele contém patchouli, bergamota, rosa e sândalo. Então, ele é excelente para segurança e autoestima feminina, mas também é masculina. Ele tem um cheiro mais masculino, mais feminino, então muitas vezes ele não é muito bem aceito pelos homens, e não é à toa que ele é chamado blend da mulher. Mas ele traz aí pra gente, ele conjuga aí vários atributos, né? Várias questões emocionais que a gente pode se beneficiar.
Afinal de contas, nós mulheres sabemos o quanto que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente está insatisfeito com o nosso corpo físico e o Patchouli vai ajudar a gente. O quanto que eventualmente a gente está em busca da nossa própria essência e o bergamota ajuda nisso, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem o sândalo para conectar o nosso corpo e nossa mente, para aterrar a gente muito, fincar os nossos pés no chão, e a rosa com essa vibração maravilhosa que ela tem. E eu queria abrir agora para eventuais comentários de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida ou gostariam de saber um pouquinho mais sobre algum desses óleos que a gente conversou aqui. Não temos dúvidas hoje? Se eu vou repetir essa classe, pode ser que eu repita, mas de qualquer maneira eu vou deixar ela gravada, eu vou passar o link para vocês, tá? E o gerânio, gente, o gerânio ele é um óleo que ele é inclusive utilizado, por exemplo, num blend para menopausa. Ele é um óleo muito bacana. Depois a gente faz uma classe especificamente sobre ele, tá? Mas ele tá bom, tá bom, Fernanda. Mas ele é bem bacana. Eu proponho a gente fazer uma classe especificamente sobre o gerânio, tá? Mas ele é um blend que ele é um blend, ó, ele é um óleo que ele vai dar uma amolecida, por exemplo, em corações que são muito, muito fechados, muito turrões, sabe? Ele dá uma amolecida nesses corações. E ele é um óleo que traz, digamos que, um toque de feminino para quem é muito masculino. Seja mulher ou seja homem, né? Eu não conheço essa síndrome de pensamento acelerado, mas eu acredito que sim, que os olhos que ajudam nas mentes agitadas também servem para essa síndrome de pensamento acelerado. E aí eu acho muito importante, por exemplo, a gente aliar aí o melaleuca, né, porque para ele dar uma limpada nos pensamentos, quando chega no final do dia, enfim, pelo menos para você dar uma limpada nisso. E aí você pode até colocar um melaleuca num escalda-pés, por exemplo, para você tentar dar essa baixada de bola. Isso eu gosto bastante de um escalda-pé para isso. E fazer uma massagem com alguns óleos que vão dar uma acalmada na mente também. Lembrando que eu coloquei aqui os óleos, gente, mas vamos usá-los sempre diluídos em massagens quando a gente for fazer. Quando a gente for inalar, não, né? Então, se eu estou ali no meu momento de acordei, eu estou me preparando para seguir para o dia, estou me preparando para uma reunião que eu vou fazer e eu quero estar aterrado, quero estar segura, eu posso pingar na minha mão e eu vou inalar profundamente algumas vezes para poder me conectar com o óleo, sempre mentalizando o que que você quer conseguir naquele momento, o que que você está buscando e o que você acredita que você vai conseguir com o poder da sua mente, do seu pensamento. Quando eu falei da canela, eu falei também do lemongrass, que é o capim-limão, tá? Eu até, inclusive, eu gosto muito do lemongrass, porque canela, por exemplo, não pode ser usado por gestantes, mas o lemongrass pode. Canela não é muito indicado para quem é hipertenso, mas o lemongrass pode.
Então fica como uma alternativa boa à canela para quem está buscando esse aconchego materno. E o lemongrass é muito bacana porque ele traz esse aconchego materno e ele trabalha nas relações familiares como um todo. E às vezes a gente tem alguma questão que está até se expressando às vezes na criança, mas que ela vem aí de uma questão familiar, né? Porque acaba, às vezes o pai ou a mãe estão passando por alguma questão e isso está acabando por afetar a relação com o filho, porque somos humanos, né? Quem nunca? E o lemongrass ele ajuda a trazer essa unidade entre a família toda. Bacana, pessoal? Queria mais uma vez agradecer vocês. Eu sei que se essa classe passar para de tarde, vai ser difícil para algumas pessoas. A gente quer colocar meio que na hora do almoço, porque aí mesmo quem estiver eventualmente trabalhando vai poder, né, quem trabalha fora, vai poder na hora do almoço participar com a gente uma vez por semana. Se não, a gente vai sempre disponibilizar o link, tá? Mas a gente depois dá para vocês a notícia, o calendário direitinho de como é que isso vai ficar. Tá bom, pessoal? Sim, o Olíbano também ajuda quem trabalha com o público, porque quem trabalha com o público, quem está em contato com o público, está em contato com a energia do outro necessariamente, né? Então, seja um advogado, seja um terapeuta, você está em contato com a energia do outro e você está sujeito a doar um pouco da sua energia nessa troca, né? E às vezes isso acaba atingindo a gente quando a gente se sente esgotado depois de estar com um monte de gente, porque às vezes a gente doou demais a nossa energia e o Olíbano ajuda a gente nesse sentido, tá bom? De nada. Gente, um beijo enorme. Que vocês tenham. Eu também amo o Líbano. Que vocês tenham uma boa noite e até a próxima terça-feira. Seja de tarde, seja de noite, a gente vai se falando, tá bom? Um beijo enorme. Boa noite para todo mundo.